Eu quero compartilhar uma palavra, tendo em vista de que o coral hoje ia trazer, né, essa apresentação maravilhosa, ainda abordando o tema da Páscoa, né, da morte e da ressurreição. Eu creio que domingo aqui falou-se da ressurreição, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre esta mensagem maravilhosa, né, que é a mensagem da cruz. E vou para o Velho Testamento, porque a mensagem da cruz, ela começa desde o Gênesis. Quando o homem pecou, que Deus veio ter com eles, disse que viria um que nasceria da mulher, não é? Que pisaria a cabeça da serpente. Então essa mensagem, ela se reportava ao sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isaías 52, eu quero ler com vocês os versículos de 13 a 15, e depois o versículo 1 de Isaías 53. Então Isaías 52, olha aí. Vamos lá? 52, versículos de 13 a seguir, e entrando pelo 53, apenas o versículo 1, que diz o seguinte, os versículos de 52. Eis que o meu servo, falando acerca do Cristo, que nós estamos aqui há cerca de 700 anos ou mais da vinda de Jesus, mas Isaías, esse profeta messiânico, já anunciava não só a sua vinda, mas também o seu sacrifício vicário. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. E no versículo 1 do capítulo 53, Isaías diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Essa é uma palavra extraordinária. Todo o capítulo 53, né, ou ele vai entrar no capítulo 53 falando sobre esse sacrifício vicário de Jesus, um sacrifício substituto. Ele não morreu por causa do seu próprio pecado, né? Então ele nos substituiu ali na cruz do Calvário. Isaías está trazendo essa mensagem ao povo do seu tempo. Obviamente não foi o povo que acompanhou, que viu a crucificação de Jesus. Isso se deu, como eu disse, séculos depois, mas ele profeticamente, ele já trazia aqui este questionamento, que é um questionamento presente até os dias de hoje, quando ele diz: quem creu em nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Tantas coisas são tão maravilhosas, e eu olho para esse questionamento, e eu começo a ver que, em primeiro lugar, Isaías está dizendo que nós temos uma mensagem própria, uma pregação própria. Ele diz: quem creu em nossa pregação. É algo que o Senhor confiou a nós, todos nós que cremos no seu santo nome. Nós temos uma pregação que é própria, a nossa linguagem, a nossa forma de comunicar a salvação é através da mensagem da cruz. E ele diz: quem creu em nossa mensagem, quem creu em nossa pregação. E ele conclui: a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque o braço do Senhor se manifestará àqueles que creem na mensagem da cruz. As pessoas muitas vezes esperam que Deus esteja visitando as suas vidas, que Deus esteja ordenando os seus caminhos, abençoando seus negócios. Quem tem assim um mínimo de consciência cristã, que de alguma forma acredita que existe um ser supremo, Deus, espera que Deus atue em seu favor, e que lhe abençoe, que responda às suas preces, às suas orações. Mas o que Isaías nos quer dizer é que o braço de Deus, ele se manifesta sobre a vida daquele que crer
mas não em qualquer coisa, mas na pregação que fala sobre a obra de Jesus Cristo. Pergunta quem está do teu lado: você crê nessa pregação? Você crê nessa mensagem? Pergunte a ele: olha só, isso é muito sério. Se você espera que Deus se revele, se manifeste na sua vida, você precisa crer na mensagem da cruz, crer nessa pregação. É isso que o texto está dizendo. Essa é a mensagem que, ao causar admiração aos reis da terra, deixar pessoas perplexas. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, lá na sua primeira carta, ele fala sobre isso. No capítulo 1 da sua epístola, ele diz que a mensagem da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, é a mensagem salvífica, é a mensagem da salvação. Então, para as pessoas que continuam a não crer, endurecendo seus corações, se fechando a essa mensagem, ela continua sendo uma loucura. Ela ainda faz com que pessoas abram as suas bocas e pensem: uau, o que é isso? Que tipo de mensagem é essa? Como crer em algo tão extraordinário? De um Deus que se fez carne, a encarnação de Cristo, né, ainda é veementemente combatida, e morreu e ressuscitou em nosso favor, para que nós pudéssemos hoje ter vida em seu santo nome. Então isso foi o que Isaías trouxe nesta mensagem do capítulo 53, desde 52, como nós lemos, né? E ele estava dizendo que aqueles que viessem a crer, porque ele sabia que muitos não creriam, mas a estes o braço do Senhor se manifestaria para a salvação de suas vidas, e que Deus estaria com eles, o Senhor estaria com eles, porque eles se tornariam o que nós hoje nos temos tornado, família de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas eu não estou falando se você entende que isso é uma coisa real, eu estou falando de fé, e fé não é um assentimento mental, fé é firme fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Quem crê em Jesus Cristo segue os seus mandamentos. Quem crê em Jesus Cristo renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Quem crê em Jesus Cristo não vive como crente meia boca, toma um posicionamento ao lado dele, porque espera coisas maiores que virão. Uma pátria celestial que está preparada para nós. Então isso é fundamental para que você se posicione. Isaías foi o profeta que mais abordou acerca de Jesus no Antigo Testamento, né? E nesses capítulos ele fala muito sobre isso, mas ele traz duas visões distintas que eu quero compartilhar rapidamente com vocês, tendo em vista que o nosso tempo é curto hoje. Essas visões que ele traz, fala sobre a morte, a obra redentora de Jesus, e ele vai falar de como os homens que não têm essa fé em seu coração, como eles o viam e veem, e a visão revelada por Deus, que é a visão daqueles que creem. Então você precisa se enquadrar em alguma dessas visões. Se você é uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, talvez você esteja inserido na visão do que os homens viram, os homens naturais, eu estou me referindo àqueles que ainda não são transformados pelo poder da obra de Cristo Jesus, e ele cita 4 coisas importantes aqui. Como era a visão das pessoas quando vissem a Jesus, como foi esta visão desde o passado, e é no presente. Quando eles viram Jesus ali, se manifestou em carne, eles o viram fisicamente, e eles tiveram um sentimento e uma resposta a isso. Mas hoje também da mesma forma, não se vê ele fisicamente, mas ao anunciar esta mensagem, como as pessoas absorvem essa mensagem. Olha só, isso é muito interessante, porque embora haja uma diferença de que quem viu fisicamente, quem apenas o vê através da mensagem que acerca dele é pregado, parece que as pessoas, elas respondem de uma mesma forma. De uma mesma forma. Por quê?
Porque a incredulidade os conduz em um único caminho. Em um único caminho. Então, a percepção é uma só. Vendo ou sabendo acerca dele. Isaías diz que a primeira destas coisas é como os homens enxergaram, viram a pessoa de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, ó. No versículo de número 2, se você quiser pode manter sua Bíblia aberta aí, em Isaías 53, ele diz, no versículo 2, a parte B principalmente, mas eu vou ler todo porque foi subindo como um renovo diante dele de Deus, né? E como raiz de uma terra seca. Aí ele diz, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ora, queridos, isto é muito assertivo, porque, como a palavra de Deus assim nos mostra, até com o exemplo de Samuel, né? O homem olha a aparência das coisas. Os homens procuraram em Cristo, quando ele esteve nesta terra, a sua aparência. Quem é este homem? Será que nós vamos ver nele alguma beleza, alguma formosura, algum destaque? Quando Samuel entra na casa de Jessé, o belemita, pai de Davi, ele interpretou o mandamento de Deus de ungir um dos filhos de Jessé como futuro rei em Israel, o eleito, como alguém que tivesse uma apresentação exterior. E foi isso que ele procurou. E quando ele viu Eliabe, ele disse, com certeza está diante do Senhor o seu ungido. E Deus disse, não é esse. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E as pessoas buscam ver em Jesus algo que possa trazer uma relevância do ponto de vista externo, que é físico, que é cultural. Embora ele fosse o Senhor de todo saber, de todo conhecimento, de toda a ciência, de toda a sabedoria, mas ele não andava nas academias, ele não andava nas grandes escolas rabínicas, ele ensinava de forma humilde, ele estava nas sinagogas, como se fossem as igrejas. Todo sábado Jesus ia para a igreja, né? Porque tem crente que diz que não precisa. Jesus todo sábado estava na sinagoga. Então ele estava ali ensinando, ele estava no meio do seu povo ensinando, e eles buscaram uma relevância, eles queriam ver uma aparência talvez de um rei, de um soberano. Ora, se esse é o Filho de Deus, ele precisa vir com uma aparência de um soberano, ele precisa, quem sabe, ter aquela glória que se viu no reino de Salomão, na pessoa de Salomão, um homem que se vestia de uma maneira extraordinária, né? O figurino, o design ali de suas roupas, tudo perfeito. As pessoas chegavam e diziam, uau, que reino é esse? A rainha de Sabá, e a rainha de Sabá era top, trouxe presentes assim para Salomão maravilhosos, mas quando ela chegou lá, que ela viu o reino, ela viu a forma de se portar das pessoas, a cultura de Salomão, ela ficou assim, estupefata, aí, e ela falou, meu Deus, olha, me falaram muito sobre você, mas não chega nem a metade do que você e seu reino é. E Salomão deu uns presentinhos a ela aí, que botaram os dela lá embaixo, né? Porque o cara era lá em cima, mas então esperava-se alguém assim. E quando se viu a figura de Jesus, rejeitaram a Jesus. Isso não pode ser. Esse não pode ser o Messias, esse não pode ser o Cristo. Gente, quando a gente fala de Jesus, sabe, eu tenho uma expectativa de que as pessoas entendam e traduzam a humildade de Jesus em algo significativo, mas eu quero dizer a vocês que não é assim. Não é assim. E nós temos esse defeito em nós, essa deficiência em nós, e buscar a glória das coisas aparentes. Faz-se uma linda igreja ali, tem um templo ali que é o templo. Oh, meu pai, o templo de Salomão, eu preciso ir lá, Jesus. Se eu não for lá, meu Deus do céu, parece que nada aconteceu. Construir uma igreja, uma catedral ali.
pode estar cheio de heresia lá dentro, mas aquilo é relevante, eu quero ir lá, sabe? É a aparência das coisas que nos fascinam, e não a essência delas. E as pessoas muitas vezes não compreendem Cristo, porque não buscam a essência do seu discurso, não buscam a essência do seu exemplo, da sua humildade, do seu amor, da sua graça, mas buscam a aparência das coisas. E quando olham para ele, são confrontados exatamente com este paradoxo. Como que aquele que criou todas as coisas pode agir assim? Pode viver assim? Por que ele não veio como aquela glória que João viu na ilha de Patmos, né? Seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, seu rosto brilha como o sol, seus cabelos são brancos, né? E ele vai dizer, a sua veste está lá, aquela coisa extraordinária, seus pés reluzentes como latão, havia um cinto de ouro em torno dele, e João diz, quando eu o vi, eu caí como morto diante dele. Então eu acho que as pessoas esperavam isso, mas veio aquele homem que nasceu numa manjedoura, foi colocado ali naquela manjedoura, porque não tinha lugar na estalagem para ele, desde o início se demonstrava a rejeição, dizia, aqui não tem lugar não, mas tem uma manjedoura ali, ele foi para lá, então ele nasceu lá e colocaram ele lá, e Deus não mandou dizer, olha, detona todo mundo ali, manda arrumar um local mais digno para o meu filho, não, é lá que ele vai nascer, já havia sido profetizado isso, e ele nasceu lá. Então os homens o desprezaram, porque quando olharam para o seu aspecto, eles disseram, esse aí não pode ser muita coisa. Não é assim muitas vezes? É assim muitas vezes que as pessoas desprezam, porque olham o que é o exterior, e não a essência das coisas. A essência das coisas. E uma segunda coisa, que ele fala aqui, uma verdade tremenda que ele traz, nesse texto dele acerca dos homens, é de como os homens o trataram. E eles não pegaram leve com Jesus, né? O versículo 3 do capítulo 53 diz o seguinte, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Agora, como é que pode? Se o Senhor só fazia o bem, mas ele foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Então, eles o trataram com desprezo. Queridos, o desprezo é algo terrível. Você já se sentiu desprezado? Porque uma pessoa pode ter raiva de você, não é? Tranquilo, problema dele lá. Ele que se cure da raiva dele, senão ele vai infartar uma hora dessa e vai embora. Uma pessoa pode ter despeito de você, não é? A pessoa pode até falar mal de você, mas quem tem raiva, despeito, fala mal e inveja de você, não te despreza, muito pelo contrário, te nota. É assim ou não é? Mas o desprezo é algo terrível. É como se você não existisse para aquela pessoa. É como se não houvesse nenhuma relevância diante dos olhos daquela pessoa. E o que Isaías está dizendo é isso. É que apesar de ele ser a resposta, de ele ser o Salvador, as pessoas o desprezaram. Como que algo que não presta para nada. Isso aqui não presta para nada, pode jogar fora aí, pega uma lata de lixo, primeira que você achar aí, e só que só lá dentro, que isso aí não vale de nada. Não pode. Ele foi desprezado por sua geração. Mas é diferente hoje? Não, não é diferente hoje não. Hoje você anuncia o Evangelho, e muitas pessoas
elas simplesmente desprezam isso. Elas não querem saber disso. Essa semana eu vi um pequeno vídeo de internet, um jovem perguntando às pessoas, eu não sei se ele estava na Avenida Paulista, aparentemente sim, mas pode ser outra localidade. E ele perguntava: você acredita em Jesus? Não. E ele foi perguntando: você acredita em Jesus? Não, acredito não. Você acredita em Jesus? Não acredito. Talvez ele tenha selecionado as pessoas que disseram não, até porque tem muito cristão ali, né? Mas a quantidade de pessoas de todas as idades, não vou dizer que são jovens, estão aí com suas mentes cheias, né, dessas doutrinações terríveis, mas não, pessoas idosas, pessoas de meia idade, não, tem gente que dizia, não, isso é bobagem, não quero saber disso, um desprezo total, a palavra de Deus, né? Até que você dizia assim, não, eu acredito assim, olha, eu penso de uma forma, não, desprezo, eu não quero saber disso, mas é sobre sua salvação, eu não quero saber disso, despreza. Quando essas pessoas, elas fecharem os seus olhos nessa terra, e elas vão se dar conta de que elas estão sendo levadas para o inferno, imagina, o que essas pessoas vão pensar? Desprezaram o caminho da salvação, desprezaram aquele que poderia conduzir elas para o alto, para uma eternidade de paz, para uma eternidade vitoriosa, e elas simplesmente desprezaram aquilo que lhes fora anunciado. A gente vê tanto isso hoje, e isso às vezes dói no meu coração, sabe? Quando uma pessoa despreza a mensagem da cruz, despreza o Evangelho de Jesus, porque tem gente que ouve até, não tomou uma decisão, mas está ouvindo ali a palavra de Deus, mas tem gente que não quer conta, e é capaz de pegar uma Bíblia, como a gente vê, você talvez já tenha visto isso, e jogar no chão e cuspir em cima, dizer, isso é uma porcaria, isso é nada, isso é coisa de homens, e ela não sabe o que está fazendo, a loucura que está fazendo, desprezando a revelação de Deus, que poderia levá-la à salvação de sua alma. Uma outra coisa, uma terceira coisa, é sobre o que os homens pensavam acerca dele. Então eles pensaram acerca da sua crucificação, no versículo número 4, certamente ele tomou, e aí vem uma palavra de fé, né? Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas olha só o que o povo pensou acerca disso. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, as pessoas consideravam que ele estava pagando o preço do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Um dia desses eu ouvi um podcast em que havia um debate entre um pastor e um judeu, né, não sei se ele é rabino, mas alguém entendido, né? E como ele se refere a Jesus, né? Não, aquilo foi um baderneiro, né? E tem muita gente que considera que a questão da ressurreição e da encarnação de Jesus, isso não existe, que Jesus morreu na cruz porque na certa estava fazendo lá mesmo baderna. Então, a interpretação de muitas pessoas é assim, ele pagou o preço do seu próprio erro, do que ele aprontou lá atrás, para você pensar, mas tem gente que entende, que crê, e que diz, olha não, é o nosso preço, isso é muito bem representado pelos dois ladrões, a sua direita e a sua esquerda, um disse o quê? Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te e a nós, desprezando ele, duvidando dele, mas o outro diz, você não teme, mesmo estando na mesma condenação, né? Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, olha que maravilha, hein? Olha que coisa, cara ali na boca da morte, que cara de sorte, cara abençoado, velho, o cara estava com o pé no inferno, e o cara foi assim, de última hora, viu? Acho que quando os dois morreram ali, um subindo, outro descendo, ele só deu tchau ao outro, eu estou vivo aí, ó.
Eu te falei, né? Agora é tarde. Então eles o reputaram como um pecador, como alguém que transgrediu as leis da sua nação e do Império Romano e por isso estava morrendo. E muitas pessoas veem Jesus, a sua morte, como isso. A sua morte foi consequência do seu tipo de vida, do seu estilo de vida. As pessoas não se agradaram daquele tipo de, controvérsia que ele criava ao pregar, ao fazer milagres no sábado, infringindo aparentemente a lei que Moisés deixou. Mas ele dizia, no sábado se faz o bem ou se faz o mal? Quem é de vocês que no sábado não desamarra o seu jumento e leva à manjedoura? Ou seja, leva para comer ou leva para beber. Quem é de vocês que não faz isso? Então, é lícito ou não fazer o bem no sábado? E o povo rangia os dentes e eles diziam, que tristeza, pela dureza do coração daquele povo. Uma pessoa aflita por Satanás durante tantos anos e não pode ser curada no sábado por causa das regras de vocês. Não é isso que Deus quis dizer quando disse guarde o sábado, para aquele povo, com certeza não. Mas uma última coisa acerca da visão destes homens é que os homens agiram contra ele, eles fizeram algo. O que eles fizeram, não é verdade? Nós não podemos dizer que não houve a participação direta deles na morte de Jesus. O profeta, ele no versículo 5, ele diz o seguinte, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Mais de 7 séculos antes da morte de Jesus, ele profetizou exatamente o que aconteceria. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Ele foi cortado, não teve linhagem, não é verdade? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, porque ele foi morreu lá junto com 2 salteadores, mas com o rico esteve na sua morte, foi lá enterrado num lugar mais... que José de Arimateia comprou um lugar para si, o cara ele foi lá e botou ele naquele túmulo novo, especial. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, por isso, agora versículo de número 12, não, vocês não acompanham, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, preste atenção, Jesus morreu por causa de nós, por causa do nosso pecado, para que pudéssemos ter vida e pudéssemos ser salvos. Mas ainda aqueles que se mantêm incrédulos, e há uma multidão aí fora incrédula. Há bilhões de pessoas neste mundo. Alguns desses bilhões de pessoas talvez não tiveram nem a oportunidade de ouvir falar sobre o nome de Jesus. E muitas dessas pessoas têm se mantido duras quanto à mensagem da cruz. Por isso o braço do Senhor não se manifesta a ela. Por isso não há salvação, não há esperança. Mas essa continua sendo a nossa pregação. E se a nossa pregação, nós temos uma responsabilidade imensa com ela. É o que a palavra nos diz, irmãos. Eu estava comentando quinta-feira no culto online, que há um tempo atrás o Instituto Moody fez uma pesquisa, um instituto muito sério nos Estados Unidos, e constatou que 95% dos evangélicos nunca levaram a alma a Jesus. Você pode estar nessa conta aí. Nunca conduziram a alma a Cristo. Você não tem o poder de converter ninguém, mas você pode influenciar pessoas.
você pode e deve testemunhar de Cristo e orar sinceramente pela alma de alguém? Será que você faz parte dessa estatística? 95%. Eu não tenho como precisar se essa pesquisa foi feita só nos Estados Unidos ou em demais lugares. Pois eu vou olhar direito. Mas, se isso é assim, como deve ser, um instituto muito sério, a coisa não está boa. O que você tem feito com a sua pregação? Com a mensagem que te foi confiada? Com a palavra de salvação, que consiste em anunciar o plano de salvação através da obra da cruz do Calvário? Nada. Isso se tornou irrisório para você? Para nós, povo de Deus? Qual a esperança da próxima geração se nós não estivermos pregando a palavra de Deus? Qual a esperança dessa geração se nós não estivermos pregando a palavra de Deus? Não há esperança, porque a mensagem de salvação é a mensagem que nos foi confiada, e nós não podemos nos calar. Ele traz uma revelação sobre aqueles que creram nessa mensagem, não é? Olha a perspectiva de Deus e a forma como nós devemos crer em Cristo. Como você vê Jesus? Eles viram como alguém desprezível, mas não é assim que Deus o via, e não é assim como nós cristãos devemos vê-lo. Esta é a primeira coisa acerca de como os que creem viam e devem ver a Jesus. A Bíblia diz no versículo 2 que ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Renovo é um recomeço. É um símbolo de esperança, de um novo ciclo, é um símbolo de beleza. Renovo é algo que deve nos remeter a um entendimento de que existe um futuro diferente. Quem enxerga Jesus como um renovo de uma terra seca, enxerga uma possibilidade futura muito melhor do que o que nós vivemos hoje no presente. Mas tem pessoas que estão agarradas ao seu presente. Tem pessoas que estão amando o mundo em que vivem, que se apegam tanto às coisas que estão aí fora, que não conseguem ver a esperança futura. Você não foi salvo para este mundo. Você não é TJ. Você não foi salvo para viver aqui para sempre. Você foi salvo, alcançado pelo Senhor. E Jesus disse: olha, eu estarei indo preparar lugar, e eu quero dizer para você, existe uma cidade preparada para nós, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Você sabe que um dia os homens se encucaram e disseram: vamos fazer um nome na terra. E eles ergueram a Torre de Babel. E ele disse: nós queremos um nome nessa terra, nós queremos nos apegar a esta terra, nós não queremos sair daqui. Levantaram uma torre bem alta, talvez porque a memória, a lembrança do dilúvio ainda fosse muito presente na mente deles. E pensavam, talvez, se acontecer de novo, nós nos refugiaremos. Imagine vocês. E eles queriam se apegar aqui. Então Deus confundiu as línguas, os espalhou. Mas ali vem então a revelação sobre Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele não precisava construir uma cidade na terra de Canaã, onde ele foi levado. Por quê? Porque ele esperava uma cidade superior, que o arquiteto e o executor da obra era Deus. O que é que você espera? Ah, pastor, espero um futuro glorioso, que eu compre aquela mansão maravilhosa que eu quero morar, não é verdade? Aquela casinha de 10 quartos lá na praia, eita pai, oi glória, chega a me arrepio quando eu falo, Jesus, aí, ó. Quero comprar não sei o quê. Cara, essas coisas, você pode desfrutar disso se Deus te der, tudo bem, mas é isso que você espera para a sua vida? Eu não, eu vou pisar em ruas de ouro, e vou morar em uma dimensão
que está lá na glória eterna. Dá bom dia, obviamente, né? A serafim, a querubim. E pronto. Aí. É brincadeira? Essas coisas, elas são reais, irmãos. São promessas de Deus que irão se cumprir. Mas nada disso se compara a ver Jesus face a face, não é? Glórias ao nome do Senhor. Como Ele o é, nós o veremos. Estaremos para sempre diante do Pai. Você quer coisa melhor do que essa? Então nós precisamos ter esta visão, há um futuro, há um renovo, uma esperança maior. Se a nossa esperança se resumisse a esta vida, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 14, ele diz, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Nós temos uma esperança futura que nos aguarda, uma redenção eterna. E a segunda coisa posta por ele, acerca daqueles que creem na mensagem, é o propósito do sofrimento da cruz. Você discerniu isso, eu entendi isso, e não entendi por mérito, não entendi por capacidade, sabe, própria, mas entendi por revelação divina, porque o Espírito Santo iluminou a minha mente. No versículo 5, ele vai dizer, do capítulo 53, eu estou falando, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu entendo que Jesus morreu em meu lugar. Eu entendo que aquele preço foi pago em meu lugar. Mas eu também entendo que se ele morreu no meu lugar, se ele pagou o preço em meu lugar, hoje eu sou livre. Eu não tenho mais um débito com o Pai. E por isso eu posso ser aceito e admitido na presença dele. Eu fui remido. Glórias ao nome do Senhor. É uma obra perfeita, é uma obra completa. Nós não precisamos olhar mais e dizer, Deus, olha, será que Deus está distante de nós? Será que Deus está irado conosco? Será que Deus está esperando apenas aquele último vacilo, ele jogar um raio lá de cima, em cima de nossa cabeça? Não, muito pelo contrário. Ele nos ama e não se envergonha de sermos chamados seus filhos, como diz na sua palavra. Então Deus se alegra em ver você, em contemplar você. Há um texto de Cantares, né, que é uma alegoria, em parte, é uma poesia romântica, podemos negar isso, mas também traz um teor alegórico entre o Senhor e sua igreja, que o Senhor diz, né, vem, pomba minha, levanta o teu rosto, eu quero ver a tua face. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus quer ver você de cabeça erguida. Deus quer olhar para o seu rosto e contemplar o seu rosto. Não deixe circunstâncias nessa vida te abater, porque você está reconciliado com Deus. Você não é mais estrangeiro nem peregrino nessa terra, mas você é família de Deus. Família de Deus. E se você quiser saber quem é a família de Deus, dá uma olhadinha para o teu lado aí e veja esse irmão, essa irmã sua e diga a ela, somos família de Deus, amém? Olha que coisa, ó. Somos família de Deus. A sua obra é revelada para nós, é ou não é? Ele entregou o seu corpo para que fôssemos sarados, oramos aqui nesse instante, por cura, por libertação. Ele derramou a sua alma, o seu sangue, como oferta pelo nosso pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, conforme os textos lá de Isaías 53, que você vai conferir depois, porque eu não vou ler tudo. E por fim, o que Isaías já revelava desde o passado, de séculos antes da vinda de Cristo, é acerca do fruto da obra de Cristo. E ele diz no versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
Onde está o fruto do trabalho da alma de Cristo? Cadê o fruto do trabalho da alma de Cristo? Eu sou um fruto do trabalho da alma de Cristo. Eu sou um fruto da sua obra. Você é um fruto da obra de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. Você está remido, o preço foi pago. Como diz o apóstolo Paulo, a cédula de débito foi rasgada. Você agora já não deve. Então você é o resultado da obra de Cristo. E sabe o que o texto está dizendo aqui? Que Ele verá. Ele olha para você nessa manhã. E sabe o que acontece? Ele ficará satisfeito. O Senhor se alegra de olhar para a sua igreja nessa manhã e dizer: este é meu povo. Este é o fruto do penoso trabalho da minha alma. Este é o resultado da minha morte na cruz do Calvário. E quando Ele olha para nós, Ele se alegra. Sabe por quê? Porque Ele sabe que só através daquilo que Ele fez, esse fruto existiria. Esse fruto não é resultado de religiosidade. Esse fruto não é resultado de aperfeiçoamento humano, de conhecimento, de ciência aplicada. Não. Esse fruto é resultado de um Deus que se fez carne, andou nessa terra por cerca de 33 anos como homem, fez uma obra extraordinária, foi pregado numa cruz, o seu sangue derramado ali, ele foi traspassado naquela cruz, retirado dela, colocado num túmulo, 3 dias depois ele ressuscitou, para dizer: eu sou o que sou. Sou Deus, aleluias, e ninguém pode impedir jamais o seu agir. Vamos nos colocar em pé agora? Glórias ao nome do Senhor.